Olá, boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de oração, a mais uma live de oração. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho nessa noite para que nós pudéssemos juntos estudarmos a palavra de Deus. Boa noite, Fer. Boa noite, Eliseu. Boa noite a todos vocês que estão entrando. E desde já eu quero pedir para vocês para que nós possamos pegar esse aviãozinho e convidarmos pessoas para participarmos desta live. Quanto mais pessoas vocês convidarem, mais pessoas ouvirão falar de Cristo. Amém? Então eu já mandei aqui para algumas pessoas que você possa fazer o mesmo aí também. Amém? Boa noite, mãe. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a vida de vocês. Então vamos começar essa live. Hoje, primeiro, meu nome é Renata, para quem não me conhece. Nós fazemos, eu e meu esposo, o Alexandre, toda quarta-feira uma live de oração, das 20 às 21. Especialmente hoje, o Alexandre está fazendo um júri e não conseguirá chegar a tempo, mas em pensamento e no coração ele está aqui conosco. Então vamos orar então para iniciarmos mais uma reunião de oração. E o tema de hoje, eu vou até escrever aqui, o tema de hoje. O tema de hoje é o pecado da ofensa. Da ofensa. Coloquei aí, agora eu vou fixar. Então, hoje nós vamos falar sobre o pecado da ofensa. E antes disso, nós vamos orar. Boa noite, Babi, minha prima querida. Se vocês puderem, vocês que estão entrando, encaminhar esse aviãozinho para mais pessoas, para que essas pessoas também ouçam a palavra de hoje, será uma bênção, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, porque o Senhor é o nosso Deus que nos ama. Deus, nessa noite nós falaremos sobre um assunto muito sério, que é sobre o pecado da ofensa. Que o Senhor use a minha vida para falar com tantas pessoas que assistem essa live ao vivo e também as que assistirão no momento posterior. Que não seja eu, Senhor, que esteja falando, mas que seja o próprio Espírito Santo. Assim como o Senhor falou muito comigo sobre esse pecado, o pecado da ofensa, que o Senhor fale com todas as pessoas que participarem desta live. Eu oro, meu Pai, e te agradeço pela sua presença aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Nós vamos começar dizendo a seguinte interrogação. Você vai fazer para você essa pergunta. Eu ofendido? Então, você faz aí a seguinte pergunta para você. Eu ofendido? Sim. Hoje em dia, as pessoas ficam muito ofendidas. Vocês já perceberam isso? Com tudo. Muitas vezes por coisas até que outra pessoa não fez, né? Porque as pessoas se sentem ofendidas, às vezes por algo que fizeram para elas, mas às vezes elas se sentem ofendidas por algo que ninguém fez para ela. É fruto da imaginação. Ela imagina que alguma situação tenha acontecido, que alguém tenha interpretado ou falado alguma coisa, ela interpreta da maneira dela e ela fica ofendida. E muitas vezes ela se afasta daquela pessoa, ela fica corroendo aquilo, fica noites sem dormir. Vocês já passaram por uma situação dessa? Eu já passei por uma situação dessa, de ficar ofendida por fruto da minha imaginação. Então a ofensa, boa noite Aline,
Aline Brasil, boa noite, Pati. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite. Eu dizia que o Alexandre está num júri, não pôde estar comigo nesta noite, mas nós estamos falando sobre o pecado da ofensa. O que o pecado da ofensa faz nas nossas vidas. E então, como eu estava dizendo, o pecado da ofensa ele pode ser por algo real ou por algo imaginário. Às vezes a gente imagina que alguém nos ofendeu e a gente já fica com esse sentimento ruim no nosso coração. E aí eu quero dizer para vocês que a ofensa... Deixa eu desativar os comentários aqui. Que a ofensa é um pecado. É um pecado, né? E aí eu vou falar sobre o versículo que está aqui na Bíblia. Nós vamos ler primeiro... Nós vamos ler Mateus 24, versículo 12. O que fala Mateus 24, versículo 12? Diz assim: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Então, por isso que muita gente se sente ofendido nos dias de hoje. Porque na palavra de Deus fala que o amor de muitos esfriará. Puxa vida, eu não tô conseguindo... Aí, consegui desativar um pouco dos comentários pro meu rosto ficar aí. Eu não queria tirar todos os comentários porque eu gosto de ouvir. Aliás, eu gosto de ler tudo que escrevem aí. Então, por que a gente fica tão ofendido? Porque a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará no final dos tempos. Então, o que está faltando? Está faltando amor nos nossos corações. O amor esfriou. Por isso que a gente fica tão ofendido. E vocês já perceberam que a gente fica mais ofendido quando as pessoas são mais próximas a nós? Porque quando é um amigo distante, quando é uma pessoa, um vizinho ou alguém que você não tem tanta intimidade e que faz alguma coisa para você ou que você imagina que tenha feito, parece que nós não ficamos tão ofendidos. Mas quando é alguém próximo da gente, a gente fica muito ofendido. E aí eu volto naquela pergunta do início da live. Muitos de vocês estão se perguntando: ofendido eu? Eu ofendido? Então sonda o seu coração nessa noite e veja se você não está se sentindo ofendido por alguma situação, né? Seja porque alguém te ofendeu, seja porque você acha que foi ofendido. Porque de repente aquela pessoa não teve intenção nenhuma de te ofender. Mas você se agarra a esse sentimento de ofensa. E isso na palavra de Deus diz que é um pecado. A ofensa é um pecado. E aí eu vou contar uma história nesta noite que me impressionou muito. Para que a gente possa sair desta live de uma maneira diferente. E que a gente possa tomar uma decisão nessa noite de liberar perdão ou pedir perdão para alguém que tenha nos ofendido. Ou não, e você achou que essa pessoa te ofendeu. E assim, o pedir perdão ou dar perdão, ele não é um sentimento. Você não sente o pedido de perdão. Eu vou sentir agora que o perdão. Não, a palavra de Deus diz que é uma ordenança do Senhor, o perdão. Né? E ele fala pra gente perdoar 70 vezes 7. E muitos de nós ficamos presos a uma ofensa e não recebemos algo da parte de Deus porque estamos nos sentindo ofendidos. Às vezes a gente acha que o nosso esposo nos ofendeu e aquilo fica ocupando um espaço em nosso coração. Ou de fato ele te ofendeu mesmo. Ele te ofendeu mesmo. Mas na onde está escrito que você tem que guardar essa ofensa no seu coração? Ele te ofendeu? Perdoa. Libera perdão para ele. Porque quando nós liberamos perdão, a nossa vida anda, as coisas acontecem. E aí eu vou contar uma história para vocês que está aqui na palavra de Deus, só que não vai dar para eu ler tudo a história. Mas eu vou contar com as minhas palavras, só para vocês entenderem que existiram na Bíblia muitas pessoas que realmente foram ofendidas. E que mesmo assim,
não guardaram a ofensa nos seus corações. E aí o plano de Deus para essas pessoas se cumpriu. E aí nessa noite eu vou falar sobre José. Eu sei que muitos conhecem a história de José, mas eu vou fazer um breve relato. E aí eu vou mencionando algumas partes onde José poderia ter se sentido ofendido e que muitos de nós nos sentiríamos ofendidos também se tivesse acontecido conosco. E aí vocês vão fazer um paralelo com a vida de vocês, com a nossa vida. Eu também vou fazer. E aí nós vamos perceber que nós não somos tão ofendidos assim, que a gente não tem que ficar amarrado e preso nas ofensas que nos fazem, ou até mesmo nós proferimos alguma ofensa na vida de outras pessoas. Então José, ele era muito querido pelo seu pai, mais do que os seus irmãos. E por ciúmes, por inveja, os seus irmãos resolveram matá-lo. Só que quando eles foram concretizar o ato, estava passando umas pessoas por ali e eles disseram assim: vamos vender José, né? Vamos vender José. E eles venderam José por algumas moedas de prata. Pegaram a sua túnica, mancharam de sangue para que o seu pai realmente acreditasse que José tinha sido morto. E José foi vendido. Nesse momento, se coloque no lugar de José. Você sendo vendido pelos seus irmãos de sangue. Ele não foi vendido por terceiros, pelos primos, pelos amigos, pelos vizinhos. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele não teria motivo para ficar se sentindo ofendido por isso? Muito. Mas ele não sentiu. E assim foi. José chegou lá. A história de José está no livro de Gênesis, a partir do 37. A partir do 37 começa a história de José. Quando ele teve um sonho, né, e contou para os seus irmãos, e os seus irmãos chamaram ele de louco. Então, se você está sendo chamado também de louco na sua família, porque você é um sonhador, porque você tem vontade de vencer na vida, fique tranquilo, não desanime. Jesus está com você. Depois, chegou lá na casa de Potifar, a mulher dele resolveu. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José o seu assistente pessoal. Então Potifar nomeou José o seu assistente pessoal. Então a gente acha que estava tudo bem com José. Mas aí a mulher de Potifar se engraçou com José. E ela contou uma mentira para o Potifar, dizendo que o José tinha se engraçado com ela, tinha cometido ato sexual com ela. Ela inventou essa história. E aí o que aconteceu? Ele foi preso. Ele poderia novamente ter se sentido magoado, ofendido, injustiçado. Poderia dizer para Deus: Deus, de novo, mais uma injustiça comigo? Primeiro fui vendido pelos meus irmãos e agora fui preso por algo que eu não cometi? Ele era muito sincero e, muito pelo contrário, ele fugiu da mulher de Potifar. E ela ficou com raiva e por isso ela o acusou. José ficou preso. E ele ficou preso com o chefe dos padeiros e com os chefes dos copeiros. E quando ele ficou preso, ele interpretou alguns sonhos lá na prisão. E aí ele falou para essas pessoas que estavam com ele: quando vocês saírem daqui, vocês se lembrem de mim. Por favor, se lembrem de mim e fale, né, para o faraó que eu sou um homem justo, que sou honesto, que eu não cometi nada disso. O que aconteceu? Uma das pessoas que foram liberadas da prisão e foram lá para a casa do faraó, do Potifar, né? Simplesmente por 2 anos
se esqueceu de novo de José por 2 anos. E então ele poderia novamente ter se sentido magoado, novamente ter se sentido injustiçado, novamente ter se sentido ofendido. Mas não, ele continuou firme, ele continuou orando, ele continuou crendo e liberando perdão, tá, gente? E liberando perdão para essas pessoas. Porque se ele tivesse guardado isso no seu coração, as promessas de Deus não teriam se cumprido na vida dele. Porque as promessas de Deus não podem ser cumpridas na vida de um cristão que guarda mágoa, que guarda rancor, sem contar que a amargura do coração, na palavra fala que quando você fica amargurado, até os seus ossos adoecem. Muitas doenças acontecem por causa da nossa falta de perdão, por causa do nosso pedido de perdão, por causa que nós nos sentimos ofendidos. E aí a gente fica corroendo essa ofensa, sendo que a ordenança do Senhor é libere perdão, peça perdão, né? Não fique dessa maneira. Em 1 João 3,15, se você quiser anotar, fala assim, ó: quem odeia o seu irmão é um assassino, e nenhum assassino tem a vida eterna em si. 1 João 3,15. Olha que forte. Olha que forte. E o que você está esperando para liberar perdão para o seu irmão? E aqui não é só irmão de sangue, não, que está falando. É para aquela pessoa que te ofendeu. É porque nós somos todos irmãos em Cristo. Então, se alguém te ofendeu, se alguém te humilhou, se alguém te maltratou, aonde está escrito na palavra que você pode reter isso no seu coração, se apegar a isso e falar, mas ele que fez isso, não sei o que, Jesus, não sei o que. Isso tudo é um ensinamento, são etapas para que você passe para o próximo nível. Libera perdão, peça perdão e faça isso de maneira como obediência mesmo. E faça uma experiência, mesmo que você não esteja com vontade de pedir perdão ou de dar perdão. Entre em contato com essa pessoa e fala, olha, fulano, eu não sei se você me ofendeu de maneira intencional ou não, mas assim, eu me senti ferido e eu tô aqui para te pedir perdão por isso. Mesmo que o ofendido tenha sido você, peça perdão. Eu tenho N experiências com Deus, de pedido de perdão, de liberação de perdão, que você acorda melhor, que você se sente melhor no outro dia. Quem já deu perdão ou já pediu perdão e se sentiu melhor no dia seguinte, escreve eu aqui. Escreve eu. Se você já teve essa experiência com Deus, de liberar perdão, de tirar o que estava ruim, o que estava corroendo o seu coração, coloca eu aqui. Eu quero ver você participando dessa live comigo. Escreve eu para você que já deu perdão ou já pediu perdão. E se você não fez isso ainda, que você possa saber que você não está nessa live por acaso. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Todos nós já nos sentimos ofendidos um dia. Você que está me ouvindo agora pode estar se sentindo ofendido nesse momento, mas independente de você ter causado essa ofensa ou não, da pessoa ter te ofendido de maneira gratuita ou de maneira até que você merecia, sei lá. Na verdade, a gente nunca acha que a gente merece, né, uma ofensa. Mas libere perdão, peça perdão. E aí, o que aconteceu? José foi obedecendo, José foi liberando perdão, José foi olhando apenas para Jesus. E aqui, olha só, aqui na palavra fala assim, ó, em Gênesis 39:2. Olha isso, em Gênesis 39:2 diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Vocês pararam para pensar, ó? O Senhor estava com José e por isso ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Se o Senhor está com você, o seu coração não pode estar cheio de falta de perdão. O seu coração não pode estar cheio de mágoa. O seu coração não pode estar cheio de ressentimento. O seu coração não pode estar cheio de coisas que não agradam o Senhor.
Porque ou você, na Bíblia fala que você não pode agradar dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Ou você vai agradar o outro e desagradar um. Então, quem você decide agradar nessa noite? Você decide agradar o Senhor, obedecendo a palavra dele. E a palavra dele fala que o Senhor, quando está com você, tudo que você faz será bem sucedido. Amém? Amém. Então, é isso que eu queria falar para vocês nessa noite. Ame os seus inimigos. Olha uma outra ordenança do Senhor. Mateus 5,44. Ame os seus inimigos. E é muito fácil você falar que você acredita em Deus, né? É muito fácil a gente falar que nós acreditamos em Deus se a gente não obedece a sua palavra, né? A gente nós provamos que somos cristãos verdadeiros quando nós obedecemos a palavra. E aí, você que está aqui nessa noite ouvindo isso, pode sondar o seu coração. Pode sondar o seu coração, porque no meu coração ardia de vontade, de desejo de falar esta palavra nessa noite. Então, se você está ouvindo, provavelmente você tem que dar ou pedir perdão, ou perdoar alguém, ou pedir perdão. E faça isso, sabe como? Mande uma mensagem no celular. Se você não consegue pedir pessoalmente, ou a pessoa está distante da sua cidade ou em outra cidade, você que está aí se perguntando, e como que eu posso fazer isso? Manda uma mensagem de celular. Humildemente, sem querer se explicar. Mande uma mensagem. Faça um telefonema. Faça uma cartinha. Pegue um papel e uma caneta e fale. Eu quero te pedir perdão por causa disso. De repente eu falei algo que desagradou o seu coração. Isso não foi a minha intenção e por isso eu quero te pedir perdão. Ou se você se sentiu ofendido também, fale, olha, eu me senti ofendido por isso, e quero te perdoar por isso. E depois eu tenho certeza que vocês me darão testemunhos do que Deus fará na sua vida. E aí o final da história de José, vocês já sabem, né, qual foi. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho e lá falava sobre vaca gorda, vaca magra. E aí então o copeiro se lembrou. Ele falou, lá quando eu estive na prisão, tinha uma pessoa que interpretava sonhos e eu acho que ele pode te ajudar. E aí então o faraó pediu para chamar José. José interpretou o sonho. José foi nomeado governador do Egito. E ele que agiu de maneira a plantar e guardar em celeiros para que aquele povo não passasse fome. E aí sabe o que acontece? Os irmãos de José vão até aquela terra para precisar de alimento, para comprar alimento, porque lá na terra onde seus irmãos moravam, estava tendo uma fome muito grande. E aí então José reconhece os seus irmãos e mais uma vez José poderia dizer, vocês me venderam e eu sofri tanto por causa de vocês. Eu fui preso, eu fui injustiçado. Ele poderia falar qualquer coisa para os seus irmãos, mas ele não falou. Muito pelo contrário. Ele falou para os seus irmãos quem ele era. Ele falou, eu sou José, que vocês fizeram isso comigo, mas aqui está. E ele pediu para ver o seu pai, trouxeram o seu pai para que ele visse. E então Deus o exaltou sobremaneira. Então não fique preso na sua justiça, na sua verdade, na sua ofensa. Não fique preso nisso. Libere o perdão, porque Jesus, que é o Todo-Poderoso, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Ele vai fazer de você a pessoa
que você nasceu para ser. E você nasceu para ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa abençoada, uma pessoa abençoadora, uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, nas suas finanças. É possível sim você ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Mas nunca se esqueça de colocar Jesus em primeiro lugar e obedecê-lo. E nesta noite, Jesus está falando para você, ainda que você se sinta ofendido, humilhado, peça perdão e libere perdão. Peça perdão e libere perdão. E ore para que Jesus te ajude a fazer isso. Porque na palavra de Deus, como nós lemos no início desta palavra, fala que no final dos tempos, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Que o seu coração não seja um lugar onde tenha frieza, onde tenha tanto faz. Eu não me importo com a amizade de fulano, eu não me importo com ciclano. Não. Deus se importa com todas as vidas. Todas as vidas importam para Deus. Até aqueles que te ofenderam e te magoaram. Então, você não sabe por que aquela pessoa fez isso. De repente, ela está precisando do amor de Deus. E você vai ser essa pessoa usada por Deus para abençoar. De repente, quando você for conversar com essa pessoa que te ofendeu e dizer para ela, olha, Deus tocou no meu coração através de uma live que eu assisti. E eu queria te pedir perdão por eu ter ficado tanto tempo sem falar com você. E vocês sabem, eu estava assistindo ontem um documentário com o Alexandre, chama Real, é H-E-A-L. Eu não encontrei no Netflix, então nós alugamos no YouTube. E fala sobre as doenças que existem por causa da falta do perdão. De repente você não perdoou o seu passado. De repente você não se perdoa por algo que você tenha feito. Jesus já te perdoou. Por que você não se perdoa? Vira essa página na sua vida nesta noite. Sonda o seu coração e veja quem você precisa pedir perdão, se é para você mesmo. Faça isso nessa noite. Nada acontece por acaso. Eu não estou nessa live hoje conversando com você porque primeiro Deus falou comigo sobre isso. E eu tive que tomar muitas decisões. E valeram a pena. Eu digo para vocês que valeram a pena. Então faça isso, faça essa experiência, que você vai se sentir muito melhor, a sua vida vai ser diferente. Você vai acordar com um semblante diferente. E não adianta você falar, fulano está perdoado, e só isso. Não. Você pode até não conviver com essa pessoa, porque não significa que por você ter dado perdão ou pedido perdão, você precisa conviver. Às vezes você nem vai conviver com essa pessoa, mas você precisa virar a página da sua vida em relação a isso. E você precisa sim mandar uma mensagem, ou fazer uma cartinha, ou até uma ligação. Isso vai ser quebrado no mundo espiritual. Essa maldição, porque a falta de perdão é uma maldição que nos impede de prosperar. É muito sério isso, gente. É muito sério isso. Então, hoje nós falamos sobre o pecado da ofensa. A gente se apega nisso e isso acaba sendo uma justificativa para nós mesmos não pedirmos ou não darmos perdão. E depois, com calma, vocês leem, por favor, a história de José do Egito, que está em Gênesis 37 e em diante, vai até 39 mais ou menos. Vocês leiam a história de José e se coloquem no lugar de José. Ou então, se a história de José não for o suficiente para você, leia a história de Jó, para vocês verem o tanto que Jó sofreu. E mesmo assim, ele nunca deixou de adorar o Senhor. E para que ele pudesse adorar o Senhor, o seu coração tinha que estar limpo.
E por fim, se você ainda não se contentar com a história de Jó, você leia a história do seu Salvador. Você aprenda mais com Jesus e você veja o tanto que Jesus poderia ter se sentido ofendido. Jesus nunca pecou, nunca se sentiu ofendido. Por isso que Deus o exaltou e deu um nome para ele que está acima de todo nome, na terra, nos céus e debaixo da terra. Que sobre esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Amém? Então, quanto mais humilde você for, e humildade não tem nada a ver com pobreza, quanto mais humilde você for, mais Jesus Cristo vai te exaltar e vai te honrar e a sua vida será próspera em todas as áreas. Então era sobre isso que eu queria falar nessa noite. A ofensa que você sofreu, a humilhação que você sofreu, não se compara com o que Jesus sofreu no seu lugar. E se ele sofreu e ele perdoou as pessoas e ele amou as pessoas, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para não pedirmos perdão, para não darmos perdão e para não seguirmos a nossa vida de uma maneira mais leve? Amém? Então vamos orar nessa noite. A gente tem orado toda semana por uma criancinha de 6 meses, que é sobrinho da Ana Cláudia aqui de Andradina, a minha manicure. E hoje ele está passando por uma cirurgia de retirada de um tumorzinho no ombro, quase próximo aqui da nuca. Então nós vamos orar por ele, por essa criança, chama Arthur. E você que está aí do outro lado, que você possa também colocar o seu pedido de oração aí, para que nós, agora que eu tô vendo que a Irene entrou, a Manu entrou, Bisteca, Karina, a Denise, tanta gente, Silvana, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Vitório, a outra Manuela, Gabriel, Mantovani, quanta saudade de você, Gabriel, Larissa, Francis, a Tânia, minha prima, tanta gente, não vou citar o nome de todos, Andréia, porque posso esquecer de alguém, mas muito obrigado por todos vocês que ficaram me ouvindo nesta noite. Saiba que essa palavra mexeu muito comigo e que essa palavra não fique apenas na palavra, que você não escute por esse ouvido e solte por esse, que realmente essa palavra toque no seu coração, que você deixa Jesus fazer a obra que Ele quer através da sua vida, porque de repente Deus quer te entregar algo tão grandioso, mas você está aí apegado a coisas tão pequenas quanto a falta de perdão. E não queira se justificar, porque eu não estou dizendo que você não foi ofendido de verdade. Eu não estou dizendo que te humilharam de verdade. Eu não estou dizendo que você não tem razão, nada disso. Eu estou dizendo que o perdão, tanto liberar perdão quanto pedir perdão, é uma ordenança do Senhor, infinitas vezes, 70 vezes 7. O perdão, na verdade, ele é algo diário. Todos os dias nós temos que liberar perdão, ou para um filho que nos ofende, ou para o nosso marido que nos ofende, ou para alguém que no trânsito faz uma barbeiragem e acaba nos fechando, a gente acaba batendo o carro. Todos os dias nós enfrentamos desafios e que nós precisamos dar e liberar perdão. Que isso seja uma prática na sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Muito obrigado, Deus, porque eu disse sim para o Senhor e o Senhor tem usado a minha vida. Senhor, que cada vez mais e mais eu diminua para que o Senhor cresça através de mim. Pai, como queima no meu coração o desejo de fazer a sua obra, de falar do seu nome, de contar os seus feitos, Pai.
Que o Senhor abençoe cada vida que entrou, Jesus, nessa live. Muito obrigado por cada vida. Que eles saibam, Pai, que o Senhor os ama tanto, que o Senhor os trouxe para essa live. Não foi por acaso que eles entraram. Não foi porque alguém convidou, nada disso. Não acontece, não existe coincidências no seu reino. Que eles saiam de uma maneira diferente dessa live. Que cada um tome uma decisão de dar o perdão ou de pedir perdão. Ou mesmo que alguém tenha o ofendido, que você possa, meu amado, pedir perdão para essa pessoa. Você vai ver o que Jesus vai fazer para você. O que Jesus vai te honrar. Porque se Jesus nos instruiu a pedirmos perdão, é porque Ele tem algo para nós. Que nós possamos, Deus, termos paz após esse pedido de perdão e que nós possamos, Deus, entender que o perdão é algo diário nas nossas vidas. Eu agradeço, Deus, pela vida da minha família que está nessa live. Muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida da minha mãe, pela vida do Eliseu, pela vida das minhas filhas, dos meus filhos, Deus, pela vida do meu esposo, que está trabalhando e não pôde estar do meu lado nesta noite. Muito obrigado, Deus, pela vida da minha sogra, pela vida dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, todos os meus sobrinhos. Abençoa todos os meus amigos, Senhor, que estão nesta live. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio, Pai, que assim como o Senhor mandou José para o outro lado do mundo, o Senhor também nos trouxe aqui para Andradina, porque o Senhor tem um propósito grandioso para nós aqui. Muito obrigado, Deus, por essa cidade que tem nos acolhido tão bem. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo seu cuidado conosco. Senhor Deus, continue mesmo nos usando, nos abençoando. Eu quero, Deus, orar de uma maneira especial pela vida do Arthur, Deus, aquele bebê de 6 meses que passou por uma cirurgia hoje. Que essa cirurgia tenha sido um sucesso, Pai, e que ele poderá, Deus, ser um instrumento seu aqui na terra. E que a família dele, Deus, possa contar o testemunho da vida do pequeno Arthur e dizer que o que o Senhor fez através da vida daquela criança. Eu quero, Deus, te agradecer por esta live maravilhosa e quero dizer que na quarta-feira que vem nós estaremos juntos de novo. Esta live, ela não fica salva apenas no meu Instagram, que é @RenataWolff1, mas fica salva também no YouTube, que também está como Renata Wolff, só Renata Wolff, sem um. Inclusive, eu acredito que nós tenhamos lá no YouTube 188 seguidores, algo assim. E para que nós possamos postar conteúdo, a moça que nos ajuda do marketing, ela disse que nós precisamos de 500 inscritos. Então, você que está aqui hoje nesta live, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, dá um pulinho lá, se inscreve e chame outras pessoas também para se inscreverem. A gente só posta vídeos lá no nosso canal da Palavra de Deus. E ainda que você não seja um pregador da palavra, você transmitindo esta palavra para que outras pessoas assistam, você também está povoando o céu. Amém? Então Deus abençoe vocês, muito feliz. Gabriel, saudade de vocês, amo vocês, eu também estou com saudade. Muito obrigado por todos vocês. Eu quero também orar pela vida da avó da Karina. Eu acabei de ler aqui, coloque nas suas orações a avó Adair, que descobriu também um câncer na garganta. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida da avó Adair, a avó da Karina, Pai. Que o Senhor cure esse câncer, porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Quantos milagres nós já presenciamos de curas maravilhosas que o Senhor fez, tanto na época dos grandes profetas da Bíblia, como nos dias atuais, porque a tua palavra fala que o Senhor é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Abençoa a avó daí, Deus, que ela pense sempre que ela já está curada, porque nós sabemos, Deus, que a nossa fé
nos ajudem muito nesses momentos de dificuldade. E que a Karina, Deus, seja um instrumento do Senhor para ajudar a avó Adair em tudo que for necessário nesse tratamento. Eu já creio no seu poder de cura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a Manuela de Fátima, que entrou, começou a nos seguir. Deus abençoe todos vocês. Amém? Minha amiga Luana Bade acabou de entrar. Ó. Deus abençoe, Luana. Essa live foi poderosa. Nós falamos sobre perdão. Que depois, eu sei que você está aí no Método CIS. E que depois que você não estiver mais aí, você assista a nossa palavra. Olha lá, ó, intervalo no Método CIS. Obrigado, Tânia, prima, pela participação. Ariane. A Luana lá. Eu quero te agradecer por tudo. Não precisa agradecer, não. Depois que você fizer esse treinamento, Luana, no final dele nós vamos marcar uma data para você fazer uma live aqui comigo. Você vai fazer uma live aqui comigo e vai contar tudo o que aconteceu na sua vida, tá? Você não precisa me agradecer, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor, eu quero que você venha aqui fazer uma live comigo. Já está convidada e vai anotando tudo que você vai falar aqui. Tudo que Deus está fazendo na sua vida através desse treinamento aí de inteligência emocional. Nós vamos marcar e vamos divulgar bastante para que mais e mais pessoas possam se conhecer e possam ser transformadas em todas as áreas da sua vida. Ela está dizendo aqui, você é luz, minha amiga. Vamos marcar sim, eu topo. Então, tá selado aqui, na frente de bastante gente que está assistindo, que você vai fazer uma live com a gente, comigo e com o Alexandre, e vai contar as grandes coisas que Deus tem feito aí. Amém? Então, até mais. Uma boa noite a todos. Um restinho de semana abençoado. E um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão me assistindo. Que Deus abençoe você e saiba que ser mãe é uma missão maravilhosa, que você possa amar os seus filhos, que você possa brincar com os seus filhos, que você possa abraçar os seus filhos e que você possa olhar nos olhos dos seus filhos e dizer que ama. Amém? Deus abençoe todos vocês e até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir. Eu vou tirar uma foto e até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.